Iniciando a gravação. Então, iniciando a sessão de julgamento do dia 7, período da tarde. Vamos começar com o item 48 da pauta, o relator Pinheiro. Há recurso voluntário contra acórdão da 7ª turma da Delegacia de Julgamento de Fortaleza. Julgou procedente o lançamento veiculado em notificação de lançamento de débito. Ela foi cientificada em 3/1/2006 e envolvia as competências 1/2001 a 11/2004. O julgamento foi por procedência parcial, foi feito um ADR. Eu estou transcrevendo aqui uma parte do relatório da DRJ, que fala do lançamento, teve um lançamento de parte patronal, SAT-RAT. Transcrevo aqui os fatos geradores envolvidos, não foram declarados em equipe, teve uma diligência, foi apresentada uma impugnação. Se discute se os servidores seriam efetivos, vinculados ou não a regime próprio, e aí vai. Foi remetido um relatório fiscal complementar, cientificado em 30/11/2007. Eu transcrevo as emendas do acórdão, o trecho do voto que trata da parte cancelada. No recurso voluntário do contribuinte, ele trata de cerceamento ao direito de defesa e verdade material. A diligência não foi realizada da maneira adequada, pois, apesar de a autoridade previdenciária reconhecer que alguns servidores se encontram vinculados ao regime próprio não foram servidores relacionados, impedindo a defendente de saber a motivação da autuação, tendo a diligência verificado a situação dos servidores apenas por amostragem, deve ser realizada diligência junto ao Instituto de Previdência do município de Teresina, do Estado do Piauí e da União, para verificar se os servidores que foram considerados como sendo segurados obrigatórios do regime geral estão ou estavam, durante o período fiscalizado, vinculados a regimes próprios de previdência, sendo que só a autoridade fiscal possui competência para exigir tais informações, em especial relativas a ex-servidores, comissionados. Negar tal pedido de diligência significa cercear direito de defesa. Uma alegação sobre improcedência, como quase todos os servidores são vinculados a regimes próprios, notadamente do município, a autuação é equivocada e enseja o telecamento da União, por exemplo, por juros de altíssimas multas, dupla contribuição para o município, a autuação é pedida, semelhando invocar todos os termos das impugnações e recursos anteriores, requer a anulação do lançamento por cerceamento de defesa ou conversão de julgamento em diligência para que sejam feitas as devidas correções no lançamento. Esse é o relatório. Sobre a admissibilidade, eu coloquei as datas 9/4/2008, a intimação, a interposição em 6/5, tempestivo, preenchidos os requisitos de acessibilidade, como conhecimento, cerceamento de defesa e verdade material. O recorrente sustenta a impossibilidade de saber a motivação da autuação por não ter a fiscalização relacionada nominalmente aos servidores, sendo que a diligência teria sido realizada por amostragem. O lançamento foi efetuado com base na folha de pagamento apresentada pelo recorrente durante o procedimento fiscal, tendo a fiscalização dela extraída à base de cálculo das contribuições da empresa em relação à lotação LOT 11, e que, além disso, foram declaradas injustiças. A partir dessas coordenadas e dispondo da folha de pagamento, o documento produzido pela própria recorrente, não prospera a alegação de que a falta da indicação nominal dos segurados ensejou o cerceamento. O relatório fiscal complementar detalhou ainda mais as apurações empreendidas para se atingir os valores especificados no relatório de lançamentos. Aí as folhas sempre estão citando. Restando espancada qualquer conjectura no sentido de um cerceamento ao direito de defesa,
não sendo o caso descreditado em decadência pela cientificação do relatório fiscal complementar em 30/11/2007, envolvendo o lançamento, as competências 1/2001 a 11/2004, uma vez que o relatório fiscal complementar não agravou a exação, limitando-se a explicitar o que não foi lançado na presente NFLD e a opinar pelo cancelamento do incluído indevidamente. Por outro lado, para efetuar a retificação, a fiscalização especificou nominalmente os segurados que excluía os anexos do relatório fiscal complementar, a partir da documentação apresentada apenas com a impugnação, e a evidenciar servidores vinculados a regime próprio. O fato de a fiscalização carregar aos autos prova por amostragem não significa que tenha empreendido dicionários da documentação apresentada pelo contribuinte por amostragem. Os elementos extraídos pela fiscalização da documentação apresentada pelo contribuinte foram especificados no relatório de lançamentos, chamadas de folhas tais, e no anexo ao relatório fiscal complementar de folhas tais, para se demonstrar que se opinava por cancelar, dispondo o recorrente dos documentos a partir dos quais a fiscalização empreendeu suas apurações. Logo, não há como esperar a ligação de cessamento durante o procedimento fiscal, quando o contribuinte foi intimado a comprovar que os assessores especiais da votação 11 estariam vinculados ao regime próprio, mas apenas com a impugnação da prova que foi apresentada e o lançamento retificado pelo acordo de impugnação. A decisão recorrida indeferiu o pedido de diligência por não terem sido apresentados quesitos e nem por entender desnecessária a conversão do julgamento em diligência e por entender desnecessária a conversão em diligência diante das provas já constantes dos autos. Se os servidores, no exercício da atividade junto ao recorrente, eram vinculados a regime próprio, é fato que competia apurar e documentar ao tempo da prestação de serviços para não recolher as contribuições previdenciárias, sendo fato impeditivo ao lançamento a ser comprovado pelo contribuinte quando da impugnação. Com a defesa, o contribuinte carregou aos autos prova documental a demonstrar a inclusão indevida de segurados vinculados a regime próprio, tendo o acordo de impugnação os excluídos do lançamento. Diante desse contexto, correto o indeferimento do pedido de diligência, isso desnecessário e manifestamente protelatório, não advindo de tal indeferimento cerceamento de defesa. Pelos mesmos motivos, não há que se converter o presente julgamento em diligência a fim de se diligenciar de forma indiscriminada aos regimes próprios municipal, estadual e da União para se verificar a eventual vinculação a regime próprio dos servidores objeto do lançamento, sendo que competia ao recorrente instruir a impugnação com tal prova e a prova a que instruiu já foi, a prova que a instruiu já foi acatada pela decisão recorrida, em procedência do lançamento. Não prospera a alegação de NFLD ser equívoca e ensejar o completamento da União com juros e multas e em dupla tributação, eis que os valores vinculados a regime próprio foram excluídos do lançamento pelo acordo de impugnação, os juros foram aplicados conforme a legislação evocada nos fundamentos legais do débito e multa de mora não foi lavrada. Era aquele período que eles não lavravam. Pedido com reiteração genérica. Por fim, afasta-se genérica a reiteração de todos os termos, as impugnações e os recursos previamente apresentados pela invocação do já decidido no acordo de impugnação, cujas razões a seguir transcritas devem ser confirmadas. Como ele fez essa invocação genérica, eu transcrevo aqui o texto do acordo e rebateu, no entender razoável, e ao final concluo por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Rejeitar a preliminar, faltou. Conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar o provimento. Pinheiro, o relatório complementar, então, ele foi só para esclarecer o que era para ser excluído. É isso. No lançamento, ele indicou, foi feito com base folha de pagamento, lotação tal. E daí, na relatório fiscal complementar, ele vem e especifica nominalmente
as pessoas que estão no regime próprio e que houve comprovação. Não há, se no relatório de lançamento, se eu cito as páginas lá, ele não trouxe isso nominalmente, mas ele cita o documento do qual ele extraiu os dados e a folha de pagamento fornecida pelo próprio contribuinte. Então, dizer que o contribuinte não sabe quem ele colocou dentro da folha de pagamento, que ele mesmo elaborou, isso não é cerceamento. É um cerceamento. Pois é, então você acha que nem precisava desse relatório fiscal complementar? Isso foi uma informação fiscal complementar. Para mim, não houve relatório fiscal complementar. Entendi. Tá? Eles disseram relatório fiscal complementar, mas tecnicamente eu vislumbro nisso uma informação fiscal complementar. Uma informação fiscal. Uma informação fiscal. Uhum. Tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu fiquei com uma dúvida aqui num parágrafo do voto, doutor Pinheiro. É o segundo parágrafo da parte da preliminar. Certo. Os valores foram declarados em refip. O senhor fala aqui que, além disso, foram declarados em refip. E no relatório eu falei que não. Eu também notei isso. Vamos tirar a dúvida e abrir o processo. E lá no DAD, né, não está. O DAD está como não declarado. É. Exatamente. Está com incoerente. Eu vou destilar aqui nesse parágrafo foi que tiro. Mais alguma pergunta? Então não foi declarado, né? De acordo com o DAD, não. Nem faz sentido, né? Se tinha gente que ele entendia que era do regime próprio, como é que ele ia declarar? Deve ser declarado em folha. Não, o relatório fiscal fala que usou a folha, né? Está dito no relatório que não foi declarado em refip, né? Não declara em refip, está aqui no relatório, página 39. Folha 39. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Cleberson. Então, o ponto principal é que, 2 pontos só para sintetizar. Primeiro que foi identificado no relatório original a origem dos dados, que era uma determinada folha de pagamento. Então, a Câmara Municipal tinha total conhecimento de quem fazia parte Do lançamento. dessa parte da folha, né? Uhum. Desse setor, lote 11. E o segundo ponto é que, de posse desse rol de segurados, caberia ao sujeito passivo, caso aí a Câmara, apresentar documentação comprovando que os segurados estavam vinculados a regime próprio. Não fazendo essa prova, deve ser mantido o lançamento, né? Foi esse o contexto aqui que eu entendi. Desse modo, eu acompanho o voto
do relator. Uhum. Doutor Matheus? Também acompanho, presidente. Raide, Rodrigo, Acompanho. Andréia, Acompanho. Andréa, Acompanho. eu também. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. O outro, 49. 49. Mesma coisa? Dando a tela aqui, para ficar mais fácil minha leitura. Aqui ampliei. Esse daqui também é uma NFLD, que a DRJ julgou o lançamento procedente em parte, emitiu da DR, também versa sobre parte da empresa, SAT, envolve folhas de pagamento com base na lotação 07. Ah, tá. Eu só mudo a lotação. Livre nomeação e exoneração pela presidência da Câmara Municipal vinculada a regime próprio, não vinculada a servidores comissionados. É a mesma história, teve uma diligência. Eu transcrevo aqui, nos mesmos padrões, o relatório, a mesma estrutura do outro, copiando, aproveitando o relatório da DRJ. Teve o relatório fiscal complementar, ele foi certificado. No acordo de combinação eu transcrevo as emendas e o trecho do voto que versa sobre a reparte certificada. As alegações do contribuinte entram na questão do cerceamento de defesa, verdade material. Tá? Fala no pedido dele, asseverando e invocar todos os termos das determinações e recursos anteriores que requerem a anulação do lançamento do cerceamento de defesa ou a conversão do julgamento de diligência. O relatório não tem muitas modificações. Aqui, a minha argumentação da admissibilidade, as datas são 15 de 1 de 2009, 11 de 2 de 2009. Eu entendi como preenchidos os requisitos de admissibilidade, como reconhecimento, cerceamento de defesa, a mesma estrutura de argumentação. Cito aí as folhas, os documentos quando eu me refiro a eles. Ele foi intimado durante o procedimento fiscal a comprovar, decisão recolhida e deferiu o pedido de diligência. Pelos mesmos motivos eu também não entendo. Afasto a alegação genérica, invoco a parte final ali também dos argumentos que ele fez por invocação, eu também rebato por invocação, só que daí foi decidido pela DRJ. E aqui também é reconhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar improvimento, abrindo o processo, vamos ver o 49, aqui, da DR, declarado em GFIP com redução de multa. E o relatório declarado em GFIP. É que eu devo ter transposto de um para o outro. Então esse daqui é declarado. Uhum. Isso daqui é antigo, na época que não tinha recolhimento, eles faziam o lançamento ainda assim, por batimento. Uhum. E eu vou ver só no relatório lá. Então esse daqui, esse aqui fecha. Isso, esse daqui não tem inconsistência. No relatório prescrito da DRJ consta como declarado em GFIP,
No meu texto lá também consta como declarado de EFIP, naquele segundo parágrafo, depois que eu faço menção à lotação 07. Ok. Perguntas? Não? Então votamos. Cleberson. Acompanho. Matheus? Acompanho, presidente. Raide? Acompanho. Rodrigo? Acompanho. Andréia? Acompanho. André. Acompanho. Então, ó, mesma coisa, por unanimidade de votos. Rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. O próximo 50. é o 50. Ele é um recurso voluntário contra acórdão da delegacia, também lá de Fortaleza, que julgou procedente empate, lançamento, e ela foi cientificada conjuntamente com um despacho rescisório, no valor justificado de tanto, envolveu competências tanto, consolidado da DR, eu transcrevo aqui a notificação de lançamento. Esse daqui envolve dotação 07 e parte dos segurados empregados. Tá? Eu transcrevo aqui, na mesma sistemática, também teve uma diligência, um relatório complementar, teve igual acordo da inclinação, que eu transcrevo as emendas, a parte retificada aqui do voto, para demonstrar. Contribuinte do recurso voluntário, trata do cerceamento de defesa, verdade material, na mesma linha. O pedido dele também tem, ao fazer formular o pedido, ele faz uma invocação genérica de todos os termos da impugnação, dos recursos anteriores. Só que na admissibilidade, aqui, quando eu coloco, o contribuinte foi intimado da decisão por via postal, em 30 de nove de 2008, e folhas tais, tendo apresentado recurso voluntário, folhas tais, em 6 de 11 de 2008, é um lapso grande entre 9 e 11, entre o mês 9 e o mês 11, em síntese alegando. Não entra, não aborda essa preliminar de festividade, mas na minha admissibilidade eu trato. Aqui, a intimação do acordo foi efetuada em 30 de nove de 2008, conforme a lei de recebimento, a se referir ao ofício tal, processo tal. Constante das folhas 627. No ofício em questão, se indicou o número da NFLD de modo equivocado. Tá? Aqui, ao invés de 35.735.313-4, isso que constou, ao invés do 35.735.113-4. O erro em questão é manifesto e nem impediu a validade da intimação. Eis que o ofício especifica tratar-se da cientificação do acordo número 08-13944 da sexta turma e indicação do processo. Então, o número do acordo está correto, o número do processo está correto, só tem aquele erro de digitação do número da NFLD. O recurso foi interposto em 6 do 11, e folha 629, e o órgão preparador acusou a ciência do acordo em 30 de 9 e a apresentação do recurso em 6 do 11, conforme o despacho de 6 dos 656. Pela intimação do acordo combinado, se dado em 30 de 9, a interposição em 6 do 11, o recurso é intempestivo por extrapolar o prazo legal de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Alguém tem uma pergunta? Não? Cleberson. Eu acompanho, relator. Matheus. Acompanho, presidente. Raide. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Andréia. André. Acompanho. Então, não conhecer do recurso por intempestividade. O próximo ainda é dele, né? Sim.
Tá, deixa eu fechar aqui e abrir o próximo. O próximo também é do mesmo contribuinte. E, nesse caso, é um recurso voluntário, como um acórdão de Fortaleza também, procedente de empate, FLD, cientificado em 3/1/2006, competências 1, 2011, 2004, teve emissão de DADR. Eu transcrevo, aproveito parte do relatório do acórdão de impugnação. Nesse caso, ele envolve o artigo 31 da Lei 8.212 e os levantamentos L3, remuneração atribuídos autônomos, levantamentos L6, retenções efetuadas em notas fiscais, consultoria tal, L7, notas fiscais, empresa JAN, L8 da empresa Forte Serve, L9, construtora, na verdade, Oliveira. Daí, teve diligência, teve um aditamento de defesa, relatório fiscal complementar cientificado em 30/11/2007, um acórdão de impugnação, e eu transcrevo as emendas, transcrevo do voto que foi excluído. Então aqui tem uma tabela que é interessante, que foi feita por levantamento. Então, levantamento L6, daí as notas fiscais que foram excluídas, então levantamento L7, L9, de outra banda. Somos perfeitos. Daí tem aí uma outra tabela que a RJ considerou ok. Transcrevo mais até o final aqui o voto que é relevante, o acordo de impugnação. Daí o contribuinte ele é intimado da decisão por via postal, 9/2, recurso voluntário é 20/2, em síntese ele alega síntese da questão e natureza dos serviços contratados. A autuação foi embasada no 33 parágrafo 5 da Lei 8.212, que estabelece a responsabilidade da empresa pelo pagamento das contribuições que estava obrigada a recolher, não podendo eximir, alegando ausência de recebimento da contribuição. Por seu turno, no entendimento dos órgãos de fiscalização, a obrigação de recolher a contribuição estaria no artigo 4º da 10.666. Esses dispositivos legais não conduzem à responsabilidade da Câmara. Dizem respeito à reforma de instalações, não havendo em nenhum momento contratação direta de segurado contribuinte individual. Os pagamentos eram realizados por nota fiscal de serviços, e não havia nenhum segurado diretamente a serviço do autuado, sendo que esta contratou construtora sob regime de empreitada total, não cabendo a presunção de se tratar de empreitada parcial. Pelo contrário, essa situação deveria ser demonstrada pela fiscalização existindo suporte fático que anula a autuação. No pedido, ele tem novamente aquela história de que reitera em todos os termos, impugnações e recursos previamente apresentados e requer seja anulado o lançamento combatido por ser flagrantemente ilegal no relatório. Sobre a admissibilidade 9/2, tomado ter posto em 20/2, preenchidos os requisitos de admissibilidade como conhecimento do recurso voluntário. Acordo de impugnação. Segundo o recorrente, a autuação foi embasada no artigo 33, parágrafo 5º da 8.212, e 4º da 10.666. Mas esses dispositivos não conduziram à responsabilidade da recorrente, sendo que os serviços diriam respeito à reforma das instalações da Câmara Municipal, não havendo contratação direta de segurado contribuinte municipal.
A argumentação em questão não corresponde aos fatos apurados pela fiscalização discriminados no relatório de lançamentos, está lá na Lei Folhas 19 e 31. Tendo constado o levantamento de 3 autônomos sem GFIP, por competência, o número da nota fiscal de prestação de serviços avulsos, data em nome do contribuinte individual que a emitiu, bem como o respectivo número do empenho. O recorrente não apresentou prova para demonstrar que os contribuintes individuais nominalmente discriminados pela fiscalização não prestaram serviços documentados nas especificadas notas fiscais de prestação de serviços por eles emitidas. Logo, não resta provada a alegação de que em momento algum teria recorrente contratado diretamente segurado contribuinte individual. Note-se o levantamento L3 entre as competências 1 de 2001 a 3 de 2001 envolve apenas a rubrica 14, que é individual, administrativo autônomo, ou seja, a contribuição da empresa de 20% sobre a remuneração do contribuinte individual, que é apenas a partir da competência 4 de 2003, que a ela se soma a rubrica 1F, contribuição individual, referente à retenção de 12%, esta devidamente alicerçada no 4º do 10.666 e no 33, parágrafo 5º da 812. O recorrente sustenta que os serviços de LIM respeitam apenas a reforma de instalações da Câmara e a envolver consultora contratada sob o regime de empreitada total. No relatório fiscal, a fiscalização sustentou a prestação de serviços sujeitos à retenção de 11% no artigo 31 e no relatório de lançamentos os especificou mediante a indicação da nota fiscal de prestação de serviços, tendo a autoridade julgadora de primeira instância instado a autoridade lançadora a melhor discriminar os serviços e, para tanto, a fiscalização emitiu o relatório fiscal complementar. No relatório de lançamentos, a fiscalização havia discriminado serviços obras mediante invocação da nota fiscal de prestação de serviços, sendo que para o levantamento L8 havia especificado que o serviço seria de limpeza. No relatório fiscal complementar, nada se acrescentou em relação aos contribuintes individuais, tendo melhor se especificado os serviços prestados pelas pessoas jurídicas e, em relação às obras empreendidas pelas pessoas jurídicas, agregou-se motivação no sentido da presunção da empreitada parcial. A especificação dos serviços prestados pelas pessoas jurídicas foi direcionada ao julgador e não ao contribuinte, eis que este tinha total conhecimento do serviço discriminado na nota fiscal de prestação de serviços, não tendo o relatório fiscal complementar em nada agravado a situação do recorrente em relação aos serviços. Em outras palavras, como em relação ao lançamento mantido, contribuintes individuais e serviços prestados por pessoas jurídicas, não houve agravamento da legislação, não há que se falar em cálculo da decadência tomando por base a data de intimação do relatório fiscal complementar. O mesmo não poderia ser dito em relação às obras de construção civil executadas pelas pessoas jurídicas. Porém, o lançamento neste ponto restou cancelado pelo acordo de impugnação. O recorrente não apresentou qualquer elemento para infirmar a descrição constante das notas fiscais de prestação de serviços, em relação às quais o lançamento foi mantido pela decisão recorrida, descrição que se enquadra como serviços e não obras, como podemos constatar pela transcrição do campo discriminação dos serviços constantes das notas fiscais. Daí aqui estão as notas, eu fiz um por competência, levantamento e notas, citando as folhas do processo, nessa tabela a discriminação dos serviços para apreciação. Nitidamente, estamos diante dos serviços de construção civil, de instalação e manutenção elétrica, final e tal, e de pintura de edifícios em geral, final e tal. E serviço de limpeza, não prosperando a mera argumentação do recorrente de o lançamento mantido envolver obra, sob o regime de empreitada total,
sendo irrelevante para o serviço de construção civil e limpeza no período objeto do lançamento, se a prestação cedeu por cessão de mão de obra ou empreitada, em razão da redação legal da época. Aqui, entre parênteses, eu cito os dispositivos legais e do regulamento também. Por fim, afasta-se a genérica reiteração de todos os termos, as impugnações e recursos previamente apresentados, pela invocação do já decidido no acordo de impugnação. E como ele fez uma alegação genérica, também no que ele não foi específico, eu estou rebatendo com o que foi decidido pela DRJ, transcrevendo. Esse não tem preliminar, não, né? E acrescento que o entendimento adotado pelo acordo de impugnação acerca da aplicação do artigo 33, parágrafo 5º da 8.212, não destoa da jurisprudência. Daí eu trago aqui os acordos do CARF, né, um primeiro agora de 2014, sobre o artigo 31. Outro aqui também fala sobre retenção, de 2018. E mais dois de 2018. Aqui. Tá? Sobre a retenção dos 11%, do valor da grupo, da nova. Ao final, concluo por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. E nesse caso aqui, aqui não teve preliminar. Ok, então só negar. Alguém tem alguma observação? Enquanto analisam aí, fazer um breve intervalo. Dá só votar rapidinho. Cleberson. Ele saiu assim mesmo. Pronto. Cleberson. Tá congelado. Ah, não, tá não. Cleberson? Doutor Pinheiro, no caso da retenção de 11%, o município não alegou que não... Ele alegou que não entendeu os motivos da retenção? Que não entendeu os motivos da retenção? Da cobrança dos 11%? Cadê aqui? Vamos ver. Então, na verdade... No meu entender, não, mas vamos abrir o recurso e a impugnação. Eu quero só... Ele alegou que era empreitada total. Aí a delegacia de julgamento determinou, então, um detalhamento do serviço, é isso? E para a parte, né, houve de fato necessidade de detalhamento. Porém, essa é a parte que não subsistiu. Eu até coloquei aqui, se fosse mantido em relação a essa parcela, haveria problema de decadência, porque daí de fato seria um relatório fiscal complementar. Mas qual a parte que não foi mantida?
Eu falo aqui, ó. Eu falo aqui no meu voto. Primeiro tem a própria tabela da decisão do voto condutor do acordo de impugnação da DRJ. Aqui estão as tabelas, tá? Então, primeiro, se o senhor quiser, pode analisar pelas tabelas ou pode analisar pelo meu voto aqui, que também eu falo. Tá. É porque eu. Tá na página 8. Ó. O mesmo não poderia ser dito em relação às obras de construção civil executadas pelas pessoas jurídicas. Porém, o lançamento neste ponto restou cancelado pelo acordo de impugnação. Eu não. É porque eu fiquei. Na verdade, tem um lançamento. O lançamento é composto de uma parte de prestação de serviço por contribuinte individual, Isso. uma outra parte por retenção de 11%. É. Dessa retenção de 11%, Aí tem duas retenções aí. Tem tanto a retenção em relação aos contribuintes individuais, como tem a retenção da prestação de serviços do artigo 31. certo? Da retenção dos 11% do artigo 31, parte desse lançamento foi considerado empreitada total. E foi Agora, afastado pela delegacia. Porque eu não consegui entender uma dúvida que eu tenho. Foi afastado pela delegacia o que era óbvio, que era empreitada total, isso. mas que foi lançado pela fiscalização como 11%. Se foi lançado como retenção. Que foi lançado como retenção. Ela é a primeira tabela, ó. É a primeira tabela da DRJ. Qual que é a página do acordo da DRJ, doutor? Acordo da DRJ 557. Não, 567 em diante. Ele demora um pouco para abrir, Ricardo. Eu transcrevi aqui no meu relatório, essa parte que é relevante, tá? Tá lá na página 5 do meu arquivo. Parece que ele não considerou a pintura e a instalação elétrica, né? Quando é prestação de serviço. Quanto à obra, aí caiu. Em relação à obra que caiu, foi exatamente nesse ponto que teve agregação de elementos no relatório fiscal complementar. Então, em relação à obra, de fato teve um agravamento, porque daí trouxe uma motivação nova. Mas em relação à prestação de serviços, isso já estava lá no RL, os elementos já existiam desde o início do lançamento.
Só verificar a impugnação. As folhas da impugnação. Sim, de qualquer maneira, não, da minha parte eu estou satisfeita, porque o próprio recurso ele não enfrenta, parece aqui que ele não é aprofundado o recurso, né? Não. Não aprofunda, então, porque no primeiro momento eu entendi que o relatório original, ele não, embora ele especifique a nota fiscal, mas ele não fundamenta por que deveria ter retenção. E a minha dúvida é se teria sido questionado isso, né? Não seria retenção, mas o questionamento, que não seria retenção, foi no viés de que era empreitada total, era obra. E essas obras, então, foram identificadas e foram excluídas. Uhum. Então, Eu acredito que realmente não tem que se falar em aperfeiçoamento aqui em relação a essa parte dos 11% da prestação de serviço por empresa, né? sim. Qual o seu voto? Então, meu voto é para acompanhar o relator negando o provimento ao recurso. Matheus? Também acompanho, presidente. Raíssa? Acompanho. Rodrigo? Acompanho. Andréa? Acompanho. André? Acompanho. Esse não tem preliminar, então negar provimento direto, né? Isso. Após a forjado por unanimidade, negar. Raiz de autoviação triângulo. Eu já julguei essa empresa. Eu já fiz, fui relatora. Vamos lá. Eu abri. 52. 52. Autoviação triângulo. Já peço perdão aos senhores, porque esse processo eu trabalhei final de março, início de abril, então qualquer coisa. Mas enquanto o Tupi estava relatando, eu fui dando uma lida, pelo menos esse primeiro, para ir relembrando alguns fatos. Trata-se do lançamento fiscal concernente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parcela retida dos segurados e empregados incidentes sobre o total das remunerações e também aos segurados contribuintes individuais em relação ao período 11/2008 a 7/2009, conforme o relatório fiscal aqui descrito, e demais documentos que estão no processo, consubstanciando o seguinte delicado que é aqui transcrito. Conforme consta do relatório fiscal, aqui mais uma vez eu repito o que eu já falei no parágrafo anterior, que diz: a apuração de contribuições sobre diferentes bases de cálculo gerou os seguintes levantamentos. Levantamento C2, capacitação profissional. Levantamento C3, também capacitação profissional, só que em outro período. Não, esse período, só que em outros faturadores,
bases: levantamento DA, que é o aviso prévio indenizado, levantamento B2 e levantamento R2. Nos levantamentos C2 e C3, referente à capacitação profissional, o fato gerador foi o reembolso de mensalidades escolares efetuado pela empresa a desempregados. As alíquotas aplicadas são de 8%, 9% e 11% para os empregados, levando em consideração a parcela já retida em folha de pagamento. A apuração ocorreu através de lançamentos contábeis e os recibos de mensalidades pagas às escolas universitárias nos documentos de caixa. Trata-se de um dos itens previstos na legislação previdenciária, incluindo a lista de fazeradores que não integram o salário de contribuição. No levantamento DA, aviso prévio, o fato gerador foi a rescisão contratual por iniciativa da empresa, onde ela dispensa o empregado de cumprir o aviso prévio. De acordo com o decreto 6.727, essa verba passou a integrar o salário de contribuição a partir de 13 de 1 de 2009. A apuração se deu ao verificar a inclusão ou não desta rubrica na base de cálculo da folha de pagamento da empresa a partir de 13 de 1 de 2009. Quesito fiscal, constatando a criação da rubrica INSS sobre o aviso prévio, sendo que a lei foi aplicada em separado a alíquota para a retenção da parcela do segurado, quando deveria ser somada às demais rubricas que compõem a base de cálculo da folha de pagamento. Isso gerou uma retenção a menor na parcela retida. Tendo em vista que no programa da folha, a rubrica não foi alterada para a condição de verba coincidência de contribuição previdenciária, na extração da GFIP, a verba não acompanhou as demais rubricas. Portanto, existe a diferença entre a FOPAC, a folha de pagamento, e a GFIP transmitida. Elaborada a planilha demonstrando. Já no levantamento P2, contribuinte individual, e no R2, eu vou pular, porque mais no voto nós veremos que não fazem mais parte do litígio. Já vou passando direto por voto, pois o contribuinte agora é primado para receber impugnação, a DRJ, juiz de fora, entendeu por meio de julgar procedimento de lançamento, apresentou recurso voluntário, que aqui transcrevo as razões, e digo no voto da deliberação da lei, como dito pela própria contribuinte, bem como observado pela decisão de piso, os levantamentos P2, contribuintes individuais, e R2, folha de pagamento, apesar de discriminados no relatório fiscal, não constam da base de cálculo do lançamento. Sendo assim, resta em litígio, ou encontra-se em litígio, apenas os levantamentos C2, C3 e DA, ou seja, capacitação profissional e aviso pré-indenizado. Há um questionamento preliminar aqui, por conta do contribuinte, de nulidade, inconsistências no MPF e na sua prorrogação. Eu rebato todos os argumentos, e como todos nós sabemos, é pacífica a jurisprudência e mansa do CARF, no sentido de que meras regularidades do MPF não causam nulidade da auto-infração, que aqui também eu transcrevo algumas jurisprudências, por isso afasta a dita preliminar. Já em relação ao mérito, como disse anteriormente, no início, quando o Dr. Pedro estava relatando, eu dei uma revisada rápida no voto, e em relação à capacitação profissional, esse caso se assemelha ao caso que julgamos no mês passado, que de minha relatoria, que o Dr. Cleverson bem pontuou em relação à capacitação também profissional naquele caso. Eu creio que eu vou mudar de entendimento aqui, tá? Essa parte do voto que os senhores já sabem, eu cito aqui, inclusive, uma parte do trecho do acordo do Dr. Cleverson. Na primeira leitura que eu tinha feito desse termo de verificação fiscal, né, do lançamento, eu tinha entendido que a única motivação em qual se baseou o fiscal foi que
esse plano não era extensivo a todos os trabalhadores. Da mesma forma que eu tinha lido naquele processo do mês passado. Porém, e entendemos naquele caso, no mês passado, que realmente lá é um gasto pontual. Ou seja, apenas não estaria, os profissionais que estariam excluídos, não era aquela parcela, tem que ser contratado a empresa por mais 6 meses, não tem que estar num período de experiência, não é esse caso. Aqui, como bem visto fiscal, ele traz, no termo de intimação fiscal número 3, emitido em 13 de 1 de janeiro de 2010, solicitamos à empresa a apresentação da cartilha de benefícios oferecidos pela empresa a seus funcionários, proporcionando a eles desenvolvimento profissional. Foi passada à fiscalização a informação de que a empresa não dispunha de cartilha desse tipo. Então, com base nos recibos encontrados na relação de empregados beneficiados e o previsto na legislação, entendemos que o benefício não estaria acessível a todos os empregados, mas apenas a alguns deles. Entendemos tratar-se de privilégio, considerando que esses funcionários ocupavam um cargo de chefia e assim estavam entre os empregados mais bem remunerados. Dessa forma, consideramos a despesa havida como capacitação profissional como verbo de incidência de contribuição previdenciária. Na primeira leitura, como eu já disse aos senhores, eu tinha feito uma leitura equivocada e tinha entendido que esse caso, essa motivação por si só não era suficiente para a incidência de contribuição. Mas lendo com mais atenção, nota-se que foi um privilégio dado a um certo grupo de funcionários, apenas os dirigentes, né? Ou seja, gasto pontual. E aqui entendo que a incidência de contribuição previdenciária integra o salário de contribuição, tá bom? Já em relação ao aviso prévio, de acordo com a nota fiscal em relação ao levantamento ideal, o fazer a rescisão contratual por estrutura da empresa, onde ela dispensa o empregado e cumpriu o aviso prévio. É que eu cito a jurisprudência e tendo por afastar esse levantamento. Só o DA. Com conta do repetitivo. Por fim, eu volto por conhecer o recurso voluntário, afastar a preliminar e no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para excluir o levantamento DA, aviso prévio indenizado. Cleverson. Certo. É só para confirmar aqui, doutor Ed, os demais processos, contribuição patronal, terceiros, vamos julgar na sequência. Eles não foram julgados já não, né? Não. Não foram julgados. Tá. Eu digo isso apenas por uma questão de congruência, se por acaso já tivesse sido julgado, né? Não, aqui, ó, não por nós, mas em outra oportunidade. O final 2010-81 são terceiros e o 1025 é o patronal. Ok. Doutor Raid, então está excluindo só o levantamento DA, que é de aviso prévio indenizado. Doutor Cleves. Acompanho o voto do relator. Matheus? Só um minuto que... então, doutor Raid, porque eu estava olhando então um minuto anterior, que excluía também o C2 e C3, mas aí eu acho que eu tô lendo ela, doutor Matheus, eu nem alterei. Assim, eu tô alterando agora. É o entendimento. A fundamentação é que, eu não sei se o senhor lembra do mês passado, que julgamos o caso, inclusive da minha relatoria, dessa forma. Esse trecho de voto do Dr. Clécio Palaciano, ele bem explicou que diz, isso acontece, realmente é a realidade, quando está acessível a todos os trabalhadores, a todos, com exceção daqueles pontos ali, trabalhador em
estágio probatório, né? Em experiência, alguma coisa do tipo. Não é o caso do Douglas Alves. Aqui é uma parcela relativa apenas a dirigentes, no caso. Ele explicou. Entendi. Então a discriminação ela não seria justificada. Né? Justificada. Estou de acordo, presidente. Obrigada. Rodrigo. Tiago Anzo. Acho que eu não falei. Andréia. Desculpe. Ok, obrigada. Andréia. Relator. André. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, rejeitar primeiro mérito da provimento parcial recurso voluntário para excluir do lançamento e levantamento de avisos prévio indenizados. Os outros dois são iguais, não? Terceiros e patronal. Eu olhei rapidamente aqui, parece que você fez a mesma coisa. Eu devo ter excluído a mesma coisa, mas eu acho que deve ter algum ponto no voto, com preliminar, não sei, tem que dar uma olhada. Pode olhar. O próximo é o 53, final de 2010, 81. Terceiros. Bem, a conclusão é a mesma, a diferença do voto, aqui praticamente, como eu já disse, fatos de terceiros, mas a diferença no voto é porque, nesse caso específico, além dos levantamentos de capacitação profissional e aviso pré-indenizado, compõe a base de cálculo também o relativo à folha de pagamento. Tá? A folha normal dele, né? Não é o outro fato gerador. Isso. Aí aqui, o MPF, a nulidade do MPF eu afasto, pelo mesmo motivo. Capacitação profissional, como já disse, Mesma coisa. mantenho. Aviso prévio indenizado, eu afasto. Da folha de pagamento, eu digo, em suas razões processuais, pretende a contribuinte à reforma da decisão recorrida, a qual manteve a integralidade da exigência fiscal, aduzindo, para tanto, os mesmos argumentos da impugnação, não acrescentei nenhum novo documento ou fundamento sequer. Assim, adota a decisão de piso, que diz, quanto ao levantamento R2, folha de pagamento, os argumentos apresentados não têm o condão de alterar o lançamento efetuado, pois esta confirma que houve um equívoco cometido pelo funcionário responsável pelo departamento pessoal à época, ao fazer a retração das de competência 9, 10 e 11 de 2008. Cabendo observar que, quanto à falta cometida e sanada durante o prazo estipulado na intimação com retração das de competência 9, 10 e 11, a autoridade fiscal procedeu à redução da multa do auto de infração próprio, como lá destacado. Ademais, não vislumbre nos autos documentação capaz de rechaçar a predação fiscal, bem como que comprova o recolhimento, bem como nenhuma que comprova o recolhimento, motivo pelo qual deve manter em colo no lançamento. Ele surge também quanto à multa confiscatória e funcionalidade das contribuições aos terceiros, que aqui eu rebato todos. E concluo, no mesmo sentido do outro, voto no sentido de conhecer, afastar, preliminar e no mérito da repassão ao provimento, apenas para excluir o aviso prévio indenizado, levantamento de ato. Alguma pergunta? Não? Doutor Raiz consegue ficar assim congelado muito tempo? Não. Congelado ainda? Está congelado. Desliga e liga a câmera, às vezes funciona. Mas eu pelo menos estava me escutando, eu não estou falando sozinho, né? Então vamos botar isso daí, depois você entra e sai. Não, Cléber, Eu não estou falando sozinho, é só a imagem. é só a imagem. é só imagem, foi tudo bem. Dependendo da imagem que ficou, meu Deus, da escola. Tá. Voltei. Voltou.
Tinha ficado só o bigode. Vamos lá. Cleverson. Essa quarentena não acaba, o bigode não sai. Cleverson. Acompanha, então. O provimento é no Meu sentido. mesmo sentido do anterior. Isso. Matheus? Também acompanho, presidente. Pinheiro? Acompanho. Rodrigo? Andréia? Acompanho. Andréia. Acompanha. Por unanimidade de votos, rejeitar preliminar no mérito da provimento parcial para excluir o levantamento de aviso prévio. O outro, 54. 54, final 2010, 25. Aqui, É a patronal. exato, correspondendo à parcela da empresa e a contribuição para o financiamento do benefício decorrente dos riscos do ambiente de trabalho. Levantamento C2, C3, DA, P2, P3, R2. Levantamentos são os mesmos já relatados para os senhores, passando diretamente por voto. A nulidade, aqui, diferentemente dos outros dois processos, ela arma a nulidade da decisão de primeira instância, por conta da negativa do pedido de perícia, e o afasta. De acordo com o artigo 29 da Declaração 7235, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação da prova formal livremente sua convicção, podendo deferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Seguimos com outra nulidade, nesse caso, o MPF, que é a mesma dos outros dois processos, que também o afasta. Passando para o mérito, capacitação profissional, mesma conclusão, aviso pré-realizado, a mesma conclusão, no sentido de afastar, aqui dos contribuintes individuais e da folha de pagamento. Sim, só deixando claro que nos terceiros não tem contribuinte individual, né? E aí aqui em surge, eu colaciono mais uma vez as razões de decidir da DRJ, que vou ler, senhores, coloquei os parágrafos mais importantes, e digo: quanto aos argumentos apresentados sobre os levantamentos P2 e P3, contribuintes individuais, parcela patronal, não são suficientes para alterar o lançamento efetuado, pois, apesar de tratar-se como alegado de um equívoco do funcionário de não ter a empresa a intenção de omitir tal informação, destacando que contabilizou corretamente os valores pagos aos autônomos e recolheu as contribuições retidas de 11% dos referidos autônomos, esta confirma que tais pagamentos não foram informados na folha de pagamento e nem declarados em GFII. Da mesma forma, não alteram o lançamento efetuado as sustentações apresentadas sobre o levantamento R2, folha de pagamento, pois, como já dito anteriormente, a própria empresa confirma que houve um equívoco cometido pelo funcionário responsável pelo departamento pessoal. Também há aqui a alegação de multa confiscatória de constitucionalidades, também afasto, e concluo no sentido de conhecer o recurso voluntário, nesse caso específico, para afastar as preliminares, no plural, e no mérito da imparcial propriamente, para excluir o levantamento DA. Dúvidas? Cleverson. Então, acompanho o relator para provimento parcial, excluir o aviso pré-realizado. Mesmo resultado dos outros. Matheus? Também acompanho, presidente. Acompanho. Pinheiro? Raíde? Rodrigo? Andréia? Acompanho. Andréia? Acompanha. Ok. Então, por unanimidade, rejeitar preliminar no mérito da provimento parcial para excluir o levantamento de aviso prévio. Item 55, doutora Andréia, Indústria, Comércio Plástico, Majestic. Bom, esse processo é referente ao auto de infração debitade que eu cito o número, consolidado em 6 de 5 de 2009, referente ao período da
de 2005, que foi lançado contra o 20 tributário, referente às contribuições da parte dos segurados, empregados, que tem sobre benefícios de alimentação. No relatório fiscal, temos o seguinte: o presente auto de infração substitui o auto de infração anterior. André, só um minuto. Você não postou ele, não, né? Oi? Você postou ele aí? Eu não coloquei, não? Não. Ah, Eu não encontrei, não. tá, só um instante. Enquanto você coloca, enquanto todo mundo baixa, eu vou pular você, Raide. Magotox Brasil, item 59. Já sou de novo. Não, seria André, mas ela não colocou o processo na pasta daqui. Pode ir lá. É que ela estava muito envolvida, coitada, com os emplojamentos. Eu estava fazendo anotações no processo, mas depois eu faço. Número 59, né? 2007-86. Normalmente, deixa eu procurar na minha pasta. 2007-86. Uhum. Magotex. Essa coisa chique. Vamos ver. Eu vou ler para relembrar, porque não deu tempo de eu revisar. Uhum. O contribuinte recorre a isso, considera a decisão da sexta turma da legislatura em Belo Horizonte, acordo aqui descrito, de 2007, que julgou procedente o lançamento fiscal concernente às contribuições devidas à Seguridade Social e aos terceiros, incidentes sobre os valores pagos em decorrência de acordos trabalhistas, bem como várias verbas remuneratórias pagas em virtude de convenções coletivas de trabalho, quais sejam retorno de férias CCT, abono, indenização CCT e etc. Em relação ao período 5 de 96 a dezembro de 2005, conforme o relatório fiscal de folhas 83 a 98 e demais documentos que instruem o processo. Conforme consta do relatório fiscal, a auditoria concluiu que as rubricas constantes da remuneração paga, devida ou creditada aos seus empregados, a saber, retorno de férias CCT, indenização CT, abono, gratificação especial, reembolso escolar e indenização especial, não integram as constantes do parágrafo 9, sendo assim, portanto, integrantes da base de cálculo de contribuição previdenciária. No tocante ao bônus de férias, cumpre ressaltar que o mesmo está ligado a fatores de ordem pessoal do empregado, como eficiência, assiduidade, pontualidade, produção, tempo de serviço, etc., o que reforça a sua característica de remuneração, a partir da possibilidade de abono previsto no artigo 144 da CLT. Os valores que compõem a base de cálculo, mês a mês, foram extraídos dos resumos mensais das folhas de pagamento apresentadas pela empresa notificada, dos relatórios de fornecedores e das atas das audiências dos acordos celebrados no âmbito da Justiça do Trabalho, os quais estão individualizados em anexo a este relatório. A contribuinte regularmente intimada apresentou inclinação requerendo a interpretação de procedimento feito. Os autos foram remetidos em diligência para esclarecimentos acerca da base de incidência sobre pagamentos de empregados em virtude de acordos trabalhistas. Em resposta, o auditor fiscal pronunciou-se às folhas 235, registrando que a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos em decorrência de processo trabalhista, aqui descrito, foram apurados com base nas respectivas atas de audiências, nas quais não havia discriminação das parcelas legais de incidência, razão pela qual a base de cálculo correspondeu ao valor total do acordo. Por sua vez, como já dito, a DRJ de BH entendeu por bem julgar procedente do lançamento, inconformada com a decisão recorrida, a autora apresentou recurso voluntário, folhas 271 a 302, procurando demonstração de procedência, desenvolvendo as seguintes razões. Após breve relato dos fatos processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, aduz o que segue. Dada a decadência
A decadência do direito do INSS de lançar, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, abonos. O crédito previdenciário em tela tem como base cálculo de diversos abonos, os quais foram pagos pela recorrente em virtude de convenções coletivas vigentes nos autos de 1996 a 2004, nos termos consignados pelo acórdão e apreço. Os abonos, ainda que eventuais e decorrentes de convenção coletiva, apresentariam uma retribuição ao trabalho realizado e pegariam o salário de contribuição e se submeteriam à incidência de contribuição previdenciária. A decisão recorrida limitou-se a mencionar que todo e qualquer tipo de abono constituiria faseador de contribuição em tela, mas conforme previsto expressamente na Lei 8.812, as parcelas de serviço de abono de férias e a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário não integram o salário de contribuição para efeito de incidência de contribuição. Assim, visando afastar quaisquer dúvidas sobre matéria a seguir, serão abordadas individualmente todas as parcelas objetos da apresentação da FD, que ele transfere todo o seu recurso. Tá? Eu não colacionei porque eu vou tratar no meu voto. Esse é o relatório. Passando para o voto, é tempestivo o recurso que eu conheço. Quanto à alegação de decadência, a contribuinte alega que encontra-se atingida pela decadência os fatos geradores anteriores a julho de 2001, pois, como visto, passaram-se 5 anos entre o lançamento das contribuições por homologação e a constituição definitiva do débito, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CPM. Aí aqui eu trago as considerações que eu sempre elenco no meu voto, o posicionamento do STJ, a súmula CARF 99 e digo, em suma, describindo maiores elucidações a propor da matéria, uma vez que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por tratar-se de lançamento referente ao pagamento realizado a título de abonos, reembolso escolar e indenizações, portanto, diferença de contribuições, ou seja, diferença salarial, apuradas em procedimento denominado batimento, GFIP, GPS e folha. Eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida, salário normal, fato relevante para a aplicação do Instituto nos termos da decisão do STJ, bem como da súmula 99K. Ademais, a autoridade lançadora deixou bem claro tratar-se de lançamento de diferença de contribuições previdenciárias, movimento que denote-se da denominação dos levantamentos, quais sejam RE, diferenças folha antes da GFIP, e RE2, diferenças folhas depois de GFIP. Mais a mais, como se extrai do termo de encerramento fiscal, nas folhas 81 e 82, no decorrer da ação fiscal, a autoridade fazendária examinou comprovantes de recolhimento, além de outros documentos, o que nos leva a concluir pela existência de pagamentos parciais realizados pelo contribuinte. Assim, é de manter a ordem legal no sentido de adotar o prazo decadencial escrito no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, em face do recolhimento parcial das contribuições. Neste diapasão, ter a fiscalização constituída do crédito previdenciário em 2/8/2006, com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores até a competência 7 de 2001, julho de 2001, inclusive ela, encontram-se extintas pela decadência nos termos do 150, parágrafo 4 do CTN. Continuo? Sim. Pode continuar. Em relação ao mérito, a discussão referente ao lançamento gira em torno da incidência ou não das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de reembolso escolar ou em virtude de convenções coletivas de trabalho da CCT, sobre a denominação de retorno de férias, indenização abono, indenização CCT, abono, gratificação especial e indenização especial. Aí eu trago aqui a fundamentação legal para o lançamento, relaciono o que foi descrito no termo de verificação fiscal. Desculpa. Sigo trazendo a baila
o disposto no artigo 111 e 176 do CTN. Trago também o artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212. O REPS também. Aí eu digo, como se observa, tendo a autoridade lançadora inserido os pagamentos realizados pela empresa aos segurados, empregados e outras oportunidades no conceito de remuneração, salário e contribuição nos termos do artigo 28 da Lei 8.212, comprovando e demonstrando com especificidade a natureza das verbas concedidas, e põe-se ao contribuinte a afastar a pretensão fiscal enquadrando tais pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade elencadas na norma em cima, observando, porém, os requisitos legais para tanto. Em outras palavras, desincumbinam-se os físicos do âmbito de comprovar o parcelado de responsabilidade, cabe ao contribuinte demonstrar com a documentação hábil e idônea que as verbas concedidas aos segurados, empregados e ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses previstas, tal. Né? Voltando à análise do caso sob exame, a contribuinte se instruiu contra a tributação de todas as verbas pagas aos seus funcionários, a razão pela qual passaremos a analisar os argumentos relacionados a tais rubricas individualmente, em razão de suas peculiaridades, arrimadas especialmente à jurisprudência administrativa e atual dos nossos Supremos Tribunais Superiores. Primeira, o retorno de férias CCT, ou abono de férias. A recorrente contesta a exigência sobre a rubrica paga a este título, afirmando tratar-se de hipótese de exclusão do artigo 28, parágrafo 9, a linha E.6 da Lei 8.212/91, ou seja, importância e exclusividade da abono de férias. O item 6 da linha E, o referido dispositivo, determina que não integra o salário de contribuição as importâncias pagas de abono de férias na forma do artigo 143 e 144 da CLT, se não vejamos o teor. Aqui transcrevo os artigos 143 e 144. Conforme depreende da transcrição encimada, a legislação não estipulou, além do limite quantitativo, qualquer outra limitação para que o abono de férias esteja excluído da remuneração. Dito isto, o simples fato de seu pagamento depender do implemento do requisito da assiduidade não acarrega mudança de sua natureza jurídica. Este é o entendimento assente na jurisprudência do CAF, questão que já foi, inclusive, enfrentada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recebe precedente abaixo, aqui colaciona. No caso concreto, a conversão coletiva de trabalho impôs uma limitação de valores, de forma que, individualmente, o beneficiário nunca receberá um montante superior a 20 dias de seu trabalho. Neste diapasão, deve ser excluída a base de cálculo, o valor pago a título de bônus de férias. Quanto à indenização CCT, abono por aposentadoria, do abono especial e da gratificação especial, abono único especial, a defesa contesta a incidência de contribuições sobre tais verbas, alegando tratar-se de verbas eventuais desvinculadas do salário e enquadradas na hipótese do artigo 28, parágrafo 9 da linha E.7. Para melhor análise, vejamos as características das referidas verbas. Primeira, o abono especial, ou mesmo só abono. É verba em parcela única para os empregados com contratos em vigor na data da assinatura do CCT, correspondente a 20% do salário de cada empregado, reajustado conforme convenção coletiva do trabalho. Já a gratificação especial, ou também denominada abono único especial, é devida pelas empresas que não possuem programa de participação nos lucros ou resultados para 2004, ou cujos programas não alcançaram o valor mínimo pactuado na CCT, ou que também não conceberem, nos meses de setembro, outubro ou novembro de 2004, abono gratificação. Consiste no pagamento de parcela única correspondente a um percentual sobre o salário nominal
variável de acordo com o número de empregados da empresa, observados os valores mínimos e máximos estipulados. No que diz respeito à indenização CCT ou abono por aposentadoria, é paga aos empregados que se desligarem da empresa por pedido de dispensa espontâneo, formulado após se aposentarem por qualquer motivo, cujos valores variam com o tempo em que os empregados estiveram na empresa. 2 salários mensais para os empregados há mais de 5 anos e menos de 1 ano na empresa. 3 salários mensais para os empregados há mais de 10 anos e menos de 15. E 5 salários para aqueles que estiverem por mais de 15 anos na empresa. Pois bem, a jurisprudência do STJ é mansa e pacífica no sentido de que o abono salarial pago sem habitualidade e em parcela única, em decorrência de norma coletiva do trabalho, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, de acordo com a própria função do artigo 28, parágrafo 9, a linha E, item 7. Ademais, eu relaciono aqui a jurisprudência e digo, ademais, para que o abono não integre o salário de contribuição, deve obedecer os termos do parecer PGFN número 2114 de 2011. Quais seja esse termo? O abono previsto em convenção coletiva de trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária. No caso dos autos, as verbas pagas são fixadas de forma proporcional à remuneração auferida por cada trabalhador, ou seja, vinculada ao salário. Trata-se a evidência de pagamento revestido de caráter remuneratório. Especificamente, a indenização CCT, ou seja, o abono por aposentadoria, suas características demonstram que a rubrica corresponde a um prêmio destinado a recompensar o trabalhador por ter atingido determinado tempo de serviço na empresa. Entende que as parcelas pagas têm natureza contraprestativa, decorrentes do trabalho realizado pelo empregado durante a vigência do seu vínculo laboral, com o reconhecimento da empresa ao empregado que nela permanece por determinado tempo. Ainda que concedido ao término da relação de emprego, não se transforma em parcela indenizatória, integrando a base de cálculo de contribuição previdenciária e das contribuições reflexas, devidas a terceiros. A fim de escapar à tributação, haveria necessidade expressa de previsão em lei. Sendo assim, por se tratar de verbas remuneratórias, na medida em que ainda existe lei que expressamente exclui os abonos em tela da incidência de contribuição previdenciária, o valor dessas vantagens pagas de acordo com a convenção coletiva e tendo a própria remuneração do segurado como parâmetro, devem integrar o salário de contribuição previdenciária, mantendo esse levantamento na forma como lançado. Em relação à indenização especial, vamos ver o que eu disse. A recorrente também surge contra a incidência de contribuição sobre essa verba, alegando tratar-se de indenização expressamente prevista na CCT. Entretanto, além das razões já expostas no tópico anterior, somente se pode falar em indenização quando ocorre uma recomposição de patrimônio, que se viu reduzido no seu sentido material, o que não se dá no caso concreto. Eis que a verba consiste em um pagamento aos empregados dispensados sem justa causa, que, na ocasião da dispensa, contém com o mínimo de 5 anos na empresa e 45 anos de idade completos, cujo valor corresponde a 50% do salário nominal na data da comunicação da dispensa. Tem-se, pois, no caso concreto, vantagens oferecidas ao trabalhador que está se desligando da empresa após lhe dedicar muitos anos de serviço. Inadmissível, portanto, atribuir natureza indenizatória a tais vantagens. A indenização especial também a verba é condicionada, vinculada a fatores de ordem pessoal do trabalhador, quais sejam idade e tempo de serviço na empresa. Possui os elementos conceituais de prêmios e ou gratificações,
tem natureza salarial, então integra a remuneração do trabalhador e o salário de contribuição. Aí eu trago aqui a legislação de prêmio e de condições se infere os dispositivos legais, jurisprudência acima exposta, não resta dúvida que os valores pagos a título de indenização especial devem integrar também a base de cálculo. Em relação ao reembolso escolar, no que tange essa rubrica, a empresa alega tratar-se de simples repasse efetuado pelo FNDE por seu intermédio. Argumenta que, mesmo que se assim não fosse, a verba representa incentivo à custeio da educação básica enquadrada nas hipóteses de exclusão total. Observe-se sobre o tema que o fiscal não especificou a motivação da desconsideração do plano educacional da contribuinte. Sequer escreveu uma linha sobre o tema. Dito isto, por se enquadrar em uma das hipóteses não incidência no rol do artigo 28 da Lei 8.212, e especialmente por carência de fundamentação e motivação, deve-se afastar do lançamento fiscal os valores pagos pela recorrente a título de reembolso escolar. Dito isto, concluo no seguinte: voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e dar imparcial provimento para reconhecer a decadência dos fatos geradores até a competência julho de 2001, inclusive, e 2. Excluir da base de cálculo do lançamento as quantias pagas a título de retorno de férias CCT e reembolso escolar. Perguntas? Eu estou analisando. Uhum. Só um instante. Aqui, pelo recordo, pelo que eu li aqui do reembolso escolar, o fiscal lança esse valor, mas não motiva, não desclassifica o plano, não tece uma linha sobre o tema, por isso eu estou afastando, né, a incidência, por ser o seu reembolso escolar em hipótese de exclusão de tributação prevista no parágrafo 9 do artigo 828. Em relação aos abonos aqui, O fiscal, o fiscal não falou por que ele considerou essa verba fato gerador? Não. É. E aí, Eu escrevi isso porque realmente eu tenho que abrir o processo, mas para dizer que ele não teceu uma linha, então realmente eu acho que ele não escreveu uma linha, só se não vi, né? Posso estar enganado. Uhum. O abono que eu afasto apenas esse abono de férias, que eu digo que a legislação não estipulou, além do limite quantitativo, estipulou apenas o limite quantitativo. Uhum. E os outros eu mantenho, né? Porque estão, resumidamente, todos estão atrelados ao salário. Isso. Os outros fatos geradores, ele pagou, concordou? Os outros fatos geradores são... Tem diferença folha de EFIP, contribuinte Ele individual? Ele não questiona. Ele já tem essa questão da diferença, né? Desses fatos geradores. E também tem que ver se já não for abarcado pela decadência, né? Não, 2004. Não questiona, não é voluntário. Mago.
Na convenção coletiva fala que esse retorno de férias ele não pode ultrapassar o equivalente a 20 dias de salário, né? Isso, E a empresa fala que pagou de acordo com a convenção. isso. Mas o fiscal não fala nada também, então não dá para saber se ele considerou que ultrapassou 20 dias de salário. É isso. Realmente ele não fala nada do reembolso de escolar, não. Não, né? Eu estou lendo o relatório fiscal aqui e não encontrei, não. Não, é. O que eu me lembro, eu olhei, procurei, não fala nada para falar uma motivação aqui. Ele falou. Ele disse que o reembolso não compõe o rol de hipótese do Isenção, né? Isso, da não incidência, né? Financiamento. Que chama. Não integram, né? Né? Esse é a expressão que é utilizada, não integram. Só que o reembolso ele pode integrar, né? Qual o reembolso? Escolar? Escolar. Pode. Tinha que falar mais, né? Isso. Tinha que falar, aqui, pelo que a empresa alega, paga deve ser filho, né? Dependente. Não sei se é a época da legislação que ela falava. Mas não tem informação direito. Doutora Emília, quanto ao questionamento da senhora em relação às outras, os levantamentos, ou os fatos geradores, ele não questiona no recurso voluntário. Entendi. Fixa, né, nas questões dessas rubricas que eu trouxe. Uhum. A questão do período aí, o fato gerador é de que ano? Até 2005. Até 2005. Nessa época não tinha previsão legal para pagar para dependente, não. Plano educacional de educação básica e curso de qualificação profissional desenvolvida pela empresa. Aos seus empregados, desde disponível para os empregados dirigentes. A alteração de 2011 é que começou a prever a inclusão de dependentes. Então, ele fala que é para os filhos? O que você fala? Não nem olhei isso, doutora Emília, não sei dizer mesmo. Eu fui pelo que diz o fiscal, né? O fiscal só lança aberto, né? Sem dizer se é para o filho, se desobedeceu alguma. Se não foram pagar todos os funcionários, não fala nada. Pois é, mas o que a empresa alega? Porque ela diz que é um programa ligado ao FNDE. FNDE, que foi extinto em 96. 96? Pois é, aí já não era mais, né? Foi extinto em 96, E ela manteve como se diz, manteve o programa apenas empregados já atendidos já incluídos antes da extinção desse programa. Tanto que
é um valor pequeno e cada competência vai diminuindo. Porque vai diminuindo o número de participantes, né? Pois é, não dá para saber se é para o próprio empregado ou se é Não dá. para dependente. Bom, está analisando ainda, Cleber? Em relação ao reembolso, porque o Dr. Reich fala que o fiscal não especificou a motivação da desconsideração. Você quer escrever uma única linha. Ele disse que não se enquadra na hipótese, né? Lá no rol de hipótese, de não integrar. Não sei se está assim, se realmente pode falar que não houve nenhuma motivação. Motivo teve. Na folha 95. Que é o que o senhor está se apegando. Agora a empresa vem e fala, está sim no rol do parágrafo 9. É a linha T. E ali exatamente saber se está dentro da linha T ou não, de acordo com os elementos que estão no processo. O Dr. Reich fala, por se enquadrar em uma das hipóteses. Não dá para concluir isso, Dr. Reich, que se enquadra nas hipóteses. Porque a hipótese ela pressupõe a extensão a todos. A gente discutiu agora há pouco. Desse benefício de educação, né? Nessa época. Apesar de ser um valor pequeno, concordo, que até a gente não pode não demandar assim, um tempo de discussão tão grande, né? Por um valor pequeno. Porém, questão da motivação aqui que eu não sei, o doutor Pinheiro entende que é a motivação, né? Eu estava falando aqui com o microfone desligado. Então, doutor Cléber, o senhor sabe que eu não tenho paixão, nem muito menos amor ao voto. Estou aberto à sugestão. O senhor pode dizer uma maneira que eu possa redigir melhor. Eu entendo pela motivação assim, que deu o fiscal, tem que ser excluído. Porque ela está lá, a linha T. Não, mas então, o vício estaria em que o fiscal ele diz que não se enquadra, mas não explicou por que não se enquadra. Isso. Por que não se enquadra? É exatamente isso. Não é porque ele está lá, porque não se enquadra. Ele de fato está. É uma hipótese de não incidência. Não, assim, aparentemente ele não explicou por que não se enquadra. Isso. Mas também nos autos não dá para concluir que se enquadra. Não dá. Não dá, né? Não dá. Então aí nós ficaríamos então numa deficiência na motivação, né? Isso. O senhor pode ir falando aí que eu posso ir redigindo aqui, não tem problema algum. Como acha melhor, pouco. Não, esses dois aspectos, né? Assim, da minha parte. Não sei se o doutor Pinheiro já manifestou aí um ponto de vista, não sei os demais. Mas a primeira argumentação da empresa é no sentido que seria aquele repasse de reembolso escolar da FNDE, que até foi extinto e que aqueles que ainda estavam no programa poderiam receber.
Eu confesso que eu já até trabalhei com processos, julgando aqui mesmo de FNDE, mas eu não me recordo. Mas de qualquer forma, Como é que funcionava? A minha dúvida é, a empresa trouxe algum elemento ou ela simplesmente alega e não entra em detalhes também? Eu não lembro, doutor Pinheiro. Eu teria que ver os dados, não lembro mais. Se ela trouxe. Porque para dizer que está dentro de uma das alíneas ou que ela consegue comprovar, teria que ser ou esse argumento do FNDE ou o argumento da linha T. Um desses dois teria que ser acolhido. É porque a DRJ ela argumenta que a defesa, lá na impugnação, não sei se aqui temos que ver o que foi complementado, né, doutor Raí? Mas até a impugnação ela não comprovaria o repasse, os valores têm origem em repasse do FNDE, nem que corresponde à plano educacional de educação básica, oferecido a todos os empregados e dirigentes. Que não dá para saber nem se era para empregado, se era para dependente, se era educação básica, se não era, se foi oferecido ou não foi. O fiscal não falou por que ele... Não, mas o fiscal só tem o título também, né? A empresa esclareceu para ele? Tinha que intimar, né? Aí ele tem que perguntar, né? Tem que intimar para esclarecer. Ele não pode simplesmente pegar o nome da verba lá e achar que está errado, não falar nada, não explicar por quê. Aqui no relatório tem um trecho, né, que a empresa, ele perguntou, a empresa respondeu. Qual página? Página 87. A empresa respondeu, não é tributável se tratar de valor reembolsado pelo MEC. Página 87. Mas isso aí já tinha acabado? Não, isso é no relatório fiscal. Não, no relatório fiscal. É isso. No relatório fiscal. É O isso. fiscal diz, olha, eu intimei, ele me respondeu que era isso e não se enquadra. Então, mas o valor reembolsável pelo MEC, através da redução em dia, isso é uma vantagem? Mas isso era possível nessa época? Isso aí não acabou há anos? Espera lá. Reembolso Não acabou em 96? Aqui nós estamos com o fato geral da taxa. Valor reembolsado pelo MEC através da Não? Quando é que foi? Não. Eu não sei quando acabou, mas não, em 96, porque eu me lembro que eu fui relator de um processo que tinha isso posteriormente. Nossa, eu não lembro a data que acabou. Não. Mas eu não me recordo como é que funcionava isso. É manutenção de escola, isso eu não me recordo. Eu entendo aqui que ele disse que é isso e o fiscal não falou por que não é isso. Não, o fiscal falou que esse reembolso não está dentro do parágrafo 9º. Onde que está essa fala? E cadê? Folha 95 do processo. Ele traz o rol do artigo das alíneas. Esse tá tudo. Do parágrafo 9º. E lá ao final do exposto concluímos. Ele fala genericamente. Ele coloca. Genericamente. É genérico. Ele concluiu. Não foi por que ele não concluiu? Ele concluiu. Eu concordo com a Raíde. Não está explicado, não. Não explicou por que ele considerou que está errado, não. Eu tinha que falar. Ou não foi oferecido para todo mundo, ou... não sei o que é isso aí, não.
Não entendi por que ele descaracterizou essa daí, não. E por que ele descaracterizou o prêmio retorno de férias também? O retorno de férias lá, CCT. Ó, eu tô apta para votar. Não, o CCT está muito claro que ele se caracterizou porque tem Por causa da assiduidade, tá certo. isso. Esse Tem tá claro. fator de ordem pessoal, né? Uhum. Ok. Mas as demais são vinculadas ao salário. E é muito pouco. Doutor Raí, esse do abono de férias, o senhor chegou a olhar um voto meu que eu fiz uma vez? Nós votamos? Não lembro, doutor Cléber, se eu cheguei a olhar um voto seu. Devo ter olhado. Tá, só para saber. Eu não me lembro o que eu votei, mas acho que... Eu devo ter olhado e devo ter comprado alguma parte. Não, bem provável, mas eu não lembro. Eu me lembro que tinha isso, tinha desse abono para essa aposentadoria, né, certo? Eu creio que tenha sido a mesma linha, doutor Cléber. Não citei aqui. Só para terminar aqui, nesse caso, doutor, só sabe dizer, se lembra se esse foi comprovado, esse valor reembolsável pelo MEC? Não lembro. Não, Não lembro, doutor Cléber, não lembro. Não deve ter ficado comprovado nos autos. Não houve documento comprovatório nesse sentido. Porque eu realmente me apeguei na questão dessa carência, né? Não vou dizer falta, mas carência a meu ver, o fiscal deveria ter adentrado mais, né? Está lá a verba, a empresa respondeu, não é isso. Ele disse, não, isso aqui tem que, cadê? Comprove realmente o reembolso, houve reembolso, não questiona nada, não diz, não houve. Isso aqui é essa contribuição porque não houve reembolso, de fato. não. É porque... Entendi, sabe, mas assim, a ponderação do doutor Pinheiro, ela me pareceu pertinente. O fiscal, ele traz no texto dele as respostas da empresa, aí desenvolve mais várias, né? Do reembolso não desenvolve, e diz apenas que não está previsto. Isso. Aí vem a empresa na sua defesa e diz o quê? Está previsto. Ele diz que o valor é reembolsado pelo MEC, conforme eu afirmei antes, e isso está previsto. Então, me parece aí que houve toda uma dialética, não posso dizer que não houve motivação. Eu não acho? Aí teria que enfrentar realmente se a empresa provou que isso é valor reembolsado pelo MEC, por meio do FNDE, e se tivesse isso, se isso estaria no campo da não incidência. Mas, de fato, eu acho que tem razão o doutor Pinheiro, né, nesse aspecto. Doutor Carlos, eu acho que a necessidade desse reembolso dela comprovar não precisa, até porque o fiscal não questionou. Então, a gente tem que ver como um fato incontroverso. Só matéria de direito? Só matéria de direito, então? Só matéria de direito, porque o fiscal não questionou, não foi reembolsado, não foi repassado, não deveria ter. Ou está na linha T ou não está. E pela leitura que eu faço, está. A linha T está, né? O reembolso escolar escapa do salário de contribuição. Não, ele escapa, mas ele escapa só pela linha T. Sim. E esse reembolso não é para todos. A própria empresa ela admite que não é para todos. Tem isso. Tanto que ela vai diminuindo. É isso. Assim, presidente, eu não sei, talvez a votação pode ser decidida agora, mas eu não tenho realmente certeza se estaria ou não isso na não incidência. O que você quer fazer? Não, se a votação já é decidida, se já se decide, eu não tenho de pedir para amanhã ou para outro dia, né?
Mas você tem que votar. Como é que você vota? Não, aí eu votaria. Aí como eu votaria? Realmente eu tenho dúvidas sobre esse valor aqui. Se o doutor Reis me dissesse que não está aprovado, já ficaria mais fácil. Porque aí mesmo que tivesse direito, não estaria aprovado. Né? Eu não posso dizer isso, né, doutor Clécio? Presidente, então, será que é possível, então, fazer uma vista de mesa? Sim, senhor. Lista de mesa até Tá. amanhã. Então, e o 60 é a mesma coisa, Raiz? O 60, esse é o 59, né? Ele tá junto, eu vou tirar junto. O 60 é o AI68. Tá bom. Esse fato. Então, ok. Então, Tem pulando... mais alguma dúvida em relação a esse processo? Ou não? Não. Talvez Não para mim. Ou Então, tá bem. Ok, então tá. Então vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, tá bom? E a gente volta nos processos da Andréia, que ela já colocou lá, tá? Interrompendo a gravação.